Tipo 1, qual que é a crença central dessas pessoas, gente? Tudo precisa ser perfeito, tem o jeito certo de fazer as coisas. E quando isso não acontece, elas entram no estado mental de ressentimento, de culpa, sabe? De meu Deus, tudo precisa estar perfeito e não está. E esse estado mental de ressentimento faz com que elas ativem uma ira, uma raiva quase que incontrolável. E essa raiva, elas acabam reprimindo esse impulso de raiva, porque raiva também não é certo, não é bom sentir raiva. E nessa repressão da raiva que as pessoas do tipo 1 geralmente têm, quando elas entram numa situação de estresse, essa raiva vai vir como frustração, ela vai vir como um ressentimento e elas vão tender a ficar mais irritadas, elas vão tender a ficar mais críticas. Então elas vão querer estar certas o tempo todo e vão intensificar aquela busca por exatidão, aquela busca por estar sempre correto de alguma forma, pelos seus ideais. Essas pessoas vão se tornar extremamente autocontroladas, autorrestritivas, autopunitivas e entrar num ciclo vicioso de autoflagelação. Então, o tipo 5, ele tem um crítico interior muito grande, que fica o tempo todo emitindo um sinal de alerta de que você não pode errar, você não pode errar. E quando esse crítico fala muito com eles entram num estado neurótico de não errar e de ter que fazer tudo muito certo para compensar o erro. E aí, o que acontece quando o tipo 1 fica muito tempo nesse estado de tensão por reprimir essa raiva? Primeiro, é muito comum os tipos 1 retratarem tensões no corpo, sabe? Dores musculares, dores no pescoço, bruxismo, dor na lombar, porque essas pessoas ficam realmente segurando a raiva. E elas vão, depois de muito tempo nesse estado, cair para um estado de melancolia. Então, elas que são geralmente pessoas práticas e da ação, vão cair para um estado de tristeza, de melancolia, de desânimo, sabe? Elas vão ficar ali, se isolar, vão ficar mais irritadiças, qualquer coisinha, vão entrar num estado de queixa, de pessimismo, que é muito difícil, porque geralmente elas são pessoas da ação. Então, para a pessoa do tipo 1 que cai nesse estado, ela precisa reconhecer, opa, se eu comecei a ficar triste, comecei a sentir demais, é porque tem alguma coisa errada. E aí, qual que é o caminho de desenvolvimento para essas pessoas? O que elas precisam fazer para sair desse estado? A primeira coisa é calar esse juiz interior, é calar esse crítico interno que fica falando para elas o tempo inteiro que elas precisam fazer as coisas certas. Então, elas precisam se conectar com aquilo que elas têm de melhor, com seus dons, com suas capacidades positivas. Elas podem pedir ajuda e devem pedir ajuda para as outras pessoas, sabe? Reconhecer suas falhas, suas limitações, perceber que elas estão numa situação de vulnerabilidade e vivenciar as emoções que estão associadas a isso. Então, o tipo 1, ele precisa acolher essas emoções. Não adianta querer reprimir isso. Sabe? Precisa realmente deixar aquela emoção fluir, deixar aquilo ir para fora e transmutar aquele sentimento aparentemente negativo em libertação, em tranquilidade, para que elas possam relaxar. Então, as pessoas do tipo 1, quando ficam numa situação de estresse, elas precisam se divertir, sabe? Vai sair, vai dançar, vai fazer uma atividade para o corpo, vai, sabe, fazer alguma coisa que vai te fazer rir, te fazer quebrar aquele estado de tensão. Então, para o tipo 1 é imprescindível que eles relaxem, divirtam-se, sabe? Riam de si mesmo, porque esse estado de quebra da retidão, de quebra da integridade física e mental, vai ajudar a relaxar, vai ajudar a lidar com o estresse de uma maneira melhor. Então, esse foi o tipo 1. Como eles identificam o estresse, como eles reagem, o que acontece se eles ficam muito tempo nesse estado e como fazer para sair dele.